Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O nosso estudo de hoje é do Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 1 até o versículo 15. Jesus atravessou o lago da Galileia, que também é o lago, o mar de Tiberíades. E logo uma grande multidão seguia Jesus. E por que essa multidão seguia Jesus? Essa multidão estava atrás de Jesus porque viu e porque via os milagres que Jesus fazia para os enfermos. Então, essa multidão é entusiasta. É uma multidão que se sente encantada com aquilo que Jesus está fazendo em favor dos enfermos. Multidões no mundo inteiro seguem pessoas que realizam coisas milagrosas. Basta você anunciar em qualquer lugar, em qualquer momento, que alguém está fazendo cura aqui ou acolá, que uma multidão onde tem tantas pessoas doentes, enfermas, sofridas, machucadas, ou ainda uma multidão de pessoas curiosas ou ainda sedentas de algo extraordinário, fantástico, diferente, essas multidões seguem. Agora, é verdade que os milagres de Jesus, como nós estamos estudando, eles acontecem entre nós para manifestar o reino de Deus. Por isso é preciso abrir os olhos para enxergar o reino de Deus. Porque se você não enxerga neles a manifestação do reino de Deus, você para no milagre. E o milagre por si só não nos coloca no reino de Deus. O milagre por si só, ele não nos converte. O grande milagre é aquele que nós saímos das curas externas e dos acontecimentos para deixar que o milagre venha para dentro do nosso coração, para que o milagre nos convença, nos converta de verdade. Mas a pergunta que se faz é: por que na verdade eu sigo Jesus? Essas multidões estão seguindo porque viu os milagres. E por que eu sigo Jesus? Ele fez um milagre também na minha vida? Ele faz milagres na minha vida? Mas se eu não ver milagres, se eu não enxergar milagres, se ele não fizer mais milagres, eu vou segui-lo? Nós vamos perceber que no decorrer do Evangelho de João, já nesse capítulo 6, muitos vão deixar de segui-lo. E a outra questão: eu vou apenas fazer parte de uma multidão, pessoas que buscam até Deus, têm sede de Deus, mas nem todos na multidão são discípulos dele. Então a pergunta que hoje o Evangelho faz a mim e faz a você é: eu sou multidão ou eu sou discípulo? Eu quero ser mais um em meio à multidão, ou eu quero seguir Jesus para além dos milagres, das curas que ele realiza? Daí o versículo 3, ele aponta para nós um referencial. Jesus subiu a um monte e ali sentou-se com os seus discípulos. O lugar do discípulo de Jesus é no monte. Por que o lugar do discípulo de Jesus é no monte? O monte, para nós, é o referencial, já na cultura judaica, do lugar do encontro com Deus. Eu não subo ao monte para ser melhor que os outros. Eu subo ao monte para me retirar das minhas atividades, do meu cotidiano, para estar com o Pai. Jesus, nós percebemos, seja nos evangelhos sinóticos que já estudamos, seja agora em João, que há um monte. Ele se referia ao Monte Garazim ou ao Monte de Jerusalém, mas aqui não é só o monte físico, ainda que o monte físico, ele para nós seja um referencial, mas o monte que ele é mesmo, o monte para qual eu preciso subir. E subir quer dizer sair de si, sair do que eu faço, do que eu realizo, para estar ali com o Mestre, para estar com Jesus. Só pode ser discípulo de Jesus quem tem disposição de sair de si mesmo, sair da multidão, sair dos acontecimentos, dos trabalhos, da rotina da vida, para estar sós. Porque senão eu me perco.
Me perco no meio da multidão, me perco nos meus afazeres, me perco nos meus trabalhos, me perco nas minhas rotinas, me perco diante de tantas coisas que me afogam e me afligem na vida. O lugar do discípulo é no monte. Mas, como se aproximava a festa da Páscoa dos judeus, dali do monte Jesus olhou e viu aquela grande multidão que não deixou de ir atrás dele. E veja, aqui é muito importante aquilo que Jesus faz, porque vendo uma multidão faminta, sedenta que está atrás dele, ele podia ser simplesmente indiferente. Isso não é problema meu, mas pelo contrário, Jesus é um homem da sensibilidade humana. Ele tem a sensibilidade divina, evangélica, melhor dizendo, a sensibilidade enquanto filho de Deus, mas revestido de toda a humanidade que Jesus tem, ele tem sensibilidade humana. Ele olha para Filipe e disse: Filipe, onde compraremos pão para que todos esses tenham o que comer? Não dá para ser discípulo de Jesus e sermos indiferentes ao sofrimento, à dor, à fome, à indigência, à miséria, às necessidades materiais que os filhos de Deus passam. Quanto menos transferir o problema para a eternidade. O discurso mais antigo que sempre se pregou é que no reino de Deus todos seremos iguais. Mas se eu entendo que o reino de Deus ele começa agora, que a eternidade ela começa agora, eu preciso fazer a eternidade acontecer agora. Eu não posso ter uma visão para deixar todas as coisas para depois da morte. Está aí uma visão equivocada, uma visão distorcida, uma visão para o além. Se o além veio até nós, se a eternidade está no meio de nós. Por isso, indiferença para com o sofrimento dos outros, indiferença para com o sofrimento dos mais pobres, indiferença para com a fome que o outro passa, indiferença para com as necessidades materiais do outro, ela não se conjuga com o segmento de Jesus. A pergunta de Jesus é para provocar, a pergunta de Jesus é para inquietar. Vocês não se preocupam com essa multidão faminta? E aqui é óbvio que há uma referência ao sentido mais pleno da fome. Há uma fome espiritual, há uma fome de Deus, há uma sede de Deus que há em todos nós. Se há em nós, há naqueles que também têm a fome material, não tem o que comer, não tem o que beber, não tem o que vestir. É muita hipocrisia eu achar que a minha pregação vai saciar a fome de quem passa fome. Eu achar que basta falar de Deus, que a pessoa ela agora vai encher a barriga dela. Não. Se não só de pão vive o homem, não só de palavra de Deus, também vive. Basta ver que nenhum pregador da palavra de Deus, ele come só a palavra de Deus. Basta ver que qualquer pessoa que é de Deus procura ter na sua casa o alimento. Se eu preciso ter o alimento na minha casa para comer, você precisa ter para os seus filhos. Por que é que nós achamos que os indigentes, que os pobres, que os famintos, que os necessitados não precisam dele? E é isso que Jesus está despertando no coração dos seus, para que tenham sensibilidade humana diante do sofrimento e da fome, da indigência que o outro possa passar. E foi assim que ele fez, o fez para experimentá-los. Filipe, óbvio que deu uma resposta humana na lata, mas olha, se Jesus, se tivéssemos 200 denários de pão, não bastaria para dar um pedaço para cada um. André, aquele que é irmão de Simão Pedro, com uma sensibilidade um pouco mais aguçada que Filipe, disse: olha, aqui tem alguém um menino inclusive, um menino que veio prevenido, que veio preparado, mas ele trouxe para ele 5 pães e 2 peixes. É possível que mais gente tenha alguma outra coisa ali para comer. Tem gente que vai para um lugar desse e se prepara, e leva o seu pãozinho ou algo a mais para comer e assim por diante. Mas o referencial é aquilo que este menino tem. Primeiro, ele é menino não significa nada, mas esse menino é aquele que traz os 5 pães e os 2 peixes. 5 com 2 são 7.
7 representa a perfeição, a plenitude, o necessário. E o necessário de Deus para nós, em 7 dias Deus completou a obra da sua criação. 7 depois vão ser os sacramentos de salvação de toda a igreja. Mas o 7 aqui é o que esse menino, que pode não significar nada, traz para alimentar toda uma multidão. Ora, primeiro é Jesus, que está ali fazendo agora um grande banquete. É para nós um sinal do banquete que ele vai falar depois, o banquete eterno, o banquete no céu, onde todos têm direito. Ali poderia se chamar apenas alguns para se alimentarem. Ali podia perguntar quem era digno, quem não era, quem era verdadeiramente Deus, quem não era. Não. Ali todos vão se saciar do pão que Jesus tem. E o pão é esse alimento. Para a cultura judaica, o pão e o peixe são alimentos sagrados, alimentos que saciam a fome diária deles. E aí, 3 coisas são necessárias para um banquete, para dividirmos, para saciarmos a nossa fome e a fome dos outros. Primeiro, sentar-se. Não se come de pé. Às vezes nós estamos com pressa, temos tantas coisas para fazer e comemos logo em pé, comemos de qualquer jeito. Não se come de qualquer jeito. Não se trata o alimento de qualquer jeito. O alimento é sagrado, seja ele o que for. E quando nos sentamos para comer, nós sentamos para fazer uma refeição, para se alimentar. A refeição é um banquete que nos simboliza, que nos representa o banquete do céu. Então primeiro se senta, se acalma o coração, se aquieta o coração. Depois, pega o que se tem. Jesus pegou os pães, rendeu graças. Agradecer a Deus. Agradecer aquele que criou alimento em abundância por toda a face da terra para alimentar todos os seus filhos. O que não falta na terra é alimento para todos. Tem alimento que sobra, que dá para alimentarmos os animais, e se multiplicássemos o número dos habitantes da terra em 10 vezes mais, ou 100 vezes mais, o Pai criou alimento para que todos os seus filhos pudessem se saciar. Se há filhos de Deus que não têm o que comer, não têm o que beber, é porque tem gente que tem demais, acumula demais, segura demais, prende demais, pensa só em si e não é capaz de dividir o que tem com aqueles que não têm. Por isso, é preciso dar graças ao Pai, o Pai que nos alimenta, o Pai que cuida dos pássaros do céu. Ele cuida também dos seus filhos, inclusive dos seus filhos mais pobres. Às vezes, eu fico pensando, esses dias rezando e meditando no meu coração, há aqueles que se vangloriam do que nós chamamos de divina providência. O que é a divina providência? É Deus providenciar o que eu preciso. E alguns recebem, dizem assim, eu recebo muito, a divina providência é generosa para comigo. Veja, uma resposta também, assim, uma afirmação muito egoísta. Alguns até testemunham como a divina providência é generosa para comigo e não é para com o outro. Mas é porque eu sou fiel. Então, a providência de Deus se testa, se mede pela fidelidade. E aí é um equívoco muito grande, porque a providência de Deus é para todos. E aqueles que se sentem muito generosos com aquilo que recebe da providência de Deus, é porque devia provir com aquilo que recebeu os que não estão providos. Deveriam repartir o que tem com aqueles que não têm. Porque veja bem, se o Pai do céu cuida dos pássaros, os pássaros não pegam tudo o que tem de alimento para eles e guardam e dizem assim, é só meu, ele mandou só para mim. Graças a Deus, e agora eu digo assim, que os pássaros não têm o egoísmo humano. O egoísmo humano é assim, até no que diz respeito às bênçãos de Deus. Deus abençoou a mim, Deus agraciou a mim. Quem recebe é agraciado, quem não recebe é desgraçado. A desgraça da humanidade está aos nossos olhos aí. A grande tragédia da humanidade é quem tem
até no sentido religioso da palavra, quem se sente beneficiário da divina providência, deveria saber providenciar, dividir. O exemplo é a criança aqui, é o menino aqui. Quem é o beneficiário da previdência, ou melhor, da providência divina, é ele que tem 5 pães, ele que é o abençoado. Mas os 5 pães dele não fica para ele. Os 5 pães dele, ele divide para uma enorme multidão. Você vai pensar, mas o que eu tenho só dá para minha família, e Deus mandou só para minha família. Eles são egoístas. Ela não é. Os discípulos de Jesus, na ignorância, pensavam assim também. Por isso, além de dar graças, é preciso distribuir. Por isso Jesus pega o pão e distribui entre as pessoas que estão sentadas. Sentadas quer dizer calmas. Se as multidões não se sentassem, se nós não nos sentássemos para contemplar a graça e, sobretudo, sentar para dividir, o coração, além de ficar insensível, ele fica agitado. A pessoa em pé, porque ela está com pressa, ela está agitada, ela está pensando nas suas coisas. Ela não acalma o coração, ela não acalenta o coração, primeiro com a presença divina do Pai. E aí o coração agitado, ele é sempre precipitado, ele é sempre egoísta, ele está logo maquinando, pensando nas suas coisas, no seu mundo e no seu jeito. E todo pão que ela comer nunca vai saciá-la, porque ela está tomada por aquela avidez da ansiedade. E a ansiedade é a ansiedade de querer as coisas para mim do meu jeito. Uma multidão agitada, ansiosa, ia pegar o pão daquele menino e ia massacrar o pobre da criança, que coitado dele. Jesus não sustenta a multidão, ele acalma, acalenta aquela multidão. Sentar quer dizer acalmar, acalentar, pacificar. Quando a gente pacifica, a graça divina sobressai, e o que parece pouco se torna muito. O que era só para mim serve para todos. E de igual modo, Jesus pega dos peixes, que nem diga agora que são mais só 2 peixes, e pegou os peixes e deu a quantos queriam, de modo que eles ficaram saciados. Saciados quer dizer alimentados, e muito bem alimentados. Se deixássemos a dádiva de Deus acontecer no meio de nós, se aprendêssemos de Jesus a sentar o coração, a acalmar o coração, a agradecer a Deus, a bendizer a Deus a cada dia, se dividíssemos o nosso pão, tudo que se divide em Deus se multiplica. Se fôssemos menos egoístas, se nós parássemos de manipular a providência de Deus e achar que a providência de Deus é para mim, é para minhas necessidades somente, ninguém mais passaria necessidade perto de nós. De modo que eu ficaria saciado, não faltaria nada para minha casa, para mim, porque eu estou fazendo a graça da multiplicação naquilo que é a divisão do que Deus me dá. Eles recolheram os pedaços que sobraram para que nada se perdesse. No reino de Deus, nada se perde, mas tudo se transforma. Faço aqui uma comparação. Eu acho bonito. Isso acontece muito na casa dos mais pobres, dos mais simples. Faz aquele banquete, aquela comida maravilhosa, depois sobra a carne do churrasquinho que preparou, sobra o arroz. E o que faz depois com aquela sobra fica mais gostoso ainda. Faz um mexido depois, faz a carne, faz um sirigado dela, mistura depois com arroz e fica uma delícia, fica uma bênção, fica uma maravilha. Não é resto de comida, é comida que sobrou e se multiplicou e se transformou. Por isso não é resto, é transformação do alimento. O alimento que é transformado, eu vejo as pessoas que pegam aí os farelos de pão, pegam aquele farelo e transformam em outro alimento. Por favor, discípulo de Jesus não desperdiça comida. Discípulo de Jesus não permite que filho seu deixe comida no prato, jogue comida fora. É um escândalo. Se é um escândalo de tantos que passam fome, o escândalo ele vem em decorrência daqueles que jogam comida fora, que não transformam o alimento, que não multiplicam o alimento, que não dividem o seu alimento. Triste,
Se seu filho, se nós não sabemos comer, precisamos aprender. Mas não podemos permitir que o escândalo, isso escandaliza, isso dói o coração de Deus, que na casa de nenhum de nós, no meio de nenhum de nós, se desperdice comida, se jogue comida fora. Quando se apresentar para se alimentar, em qualquer lugar, como o necessário. Se precisar comer mais uma vez, 2 vezes, até 10 vezes, mas faça sempre o necessário. Nada de encher aquele platão de comida porque eu estou faminto. Isso é sinal de desespero. E não se apresenta diante da mesa para se saciar com desespero. Mas com calma. Isso que vai nos saciar. Eles recolheram e dos pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, ainda encheram 12 cestos. O pouco de arroz que você põe na sua panela, se pega o que sobra dela, se faz o milagre da divisão e da multiplicação, ainda dá para encher tantas outras panelas, tantos outros pratos, porque nada se perde. Eles ficaram maravilhados diante do milagre que aquele povo dizia: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Mas aí eu chamo a atenção do versículo 15. Jesus, percebendo que queriam arrebatá-lo e fazê-lo rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte. Onde é o lugar do discípulo de Jesus? É no monte. Onde é o lugar do mestre? É no monte. Onde é o lugar do nosso coração? É no monte. Nada de buscarmos a elevação humana, a glorificação humana, a euforia humana, porque a multidão estava eufórica, comeu, saciou-se, estava cheio, de barriga cheia. Olha Ele que nos concedeu. Jesus não se deixa enganar, não se deixa iludir, não se deixa se levar pelos entusiasmos humanos. Permita eu dizer a você: não deixe-se enganar, não deixe-se iludir, não deixe-se seduzir pelos encantos humanos, pelos aplausos humanos, pelos reconhecimentos humanos. Quando isso acontecer, baixe a cabeça, dê tudo para Deus, toda a glória para Ele, e não fique no meio da euforia. O lugar do discípulo é no monte, é na montanha, para não perder a serenidade, para não perder a veracidade, mas o mais importante, para não perder a comunhão com o Pai, para não perder a comunhão que o discípulo precisa ter com Jesus. Os excessos humanos, os títulos humanos, os reconhecimentos humanos, as palmas humanas, a euforia humana, ela quebra a sintonia, a comunhão. Por isso, o discípulo não se deixa arrebatar por aquilo que é o gosto, o prazer está na euforia humana. O prazer do discípulo de Jesus é estar no monte, aos pés de Jesus, na companhia de Jesus, alimentando-se de Jesus. Esse alimento que a gente come aqui, eita, o banquete é maravilhoso, a gente gosta de banquetes, multidão que come, mas quem não saciou não. Essa multidão daqui a pouco está com fome de novo. E nós também. É do alimento que nos sacia de verdade e que nós precisamos. Nos recordando do que nos disse Jesus lá na conversa com a samaritana e depois aos seus discípulos: eu tenho um alimento que vós não conheceis. O meu alimento é fazer a vontade do Pai. E onde que se alimenta desse alimento? Onde é que está esse alimento? No monte, na montanha. Não sai por aí correr atrás de uma montanha, não. A montanha pode estar dentro da sua casa. O monte pode estar no seu quarto. O monte pode estar na igreja, na capela, no deserto, na floresta, na mata. Aqui não é um lugar físico. O monte tem que estar dentro de mim acima de tudo. Eu preciso ir para o lugar sozinho, onde eu possa estar eu e o meu Senhor e eu. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.